Primeiro, eu quero falar que quando a gente entrega a vida para Jesus, ele renova toda a nossa espiritualidade. Toda a espiritualidade que foi adquirida na vida antiga, né? Na vida de erros, de pecados, de adultérios, da promiscuidade, da prostituição. Ele nos remiu, né? Ele nos lavou, nos renovou, para que a gente seja um com Deus. Antes de Cristo, a gente era uma legião. Deus, ele não se expressava através da gente, porque a gente era levado por vontade de espírito que conduzia a nossa vida. A vontade da carne adquirida através de espíritos. A gente sabe que relacionamento, assim, de amizades, só da gente andar com algumas pessoas já corrompe a pessoa. A própria Bíblia diz que as amizades, elas corrompem, elas influenciam a pessoa. Quem dirá um relacionamento íntimo com alguém, né? A palavra diz que quando o homem se relaciona com a mulher, eles se tornam uma só carne. Toda a espiritualidade de uma pessoa, ela é passada para outra pessoa através do relacionamento íntimo. Aqui em Ezequiel 44, fala muito da manutenção do templo, da gente se manter ali em comunhão com ele, né? Então ele quer aqui orientar a gente, depois que a gente entregar a nossa vida para Cristo, depois que a gente for renovada, para a gente continuar ali sendo casa de Deus, sendo templo de Deus e refletindo ali o Espírito dele em tudo o que quer que a gente faça. 21 diz assim: nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. Não se casarão nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel ou viúva que foi de sacerdote. O sacerdote que ele está falando aqui somos nós. E a virgem também somos nós. Por causa de Cristo, né, que foi quem se sacrificou para que a gente pudesse ter esse relacionamento direto com Deus, por causa dele, a gente é o sacerdote, né? A gente pode se chegar a Deus, né? E essa virgem aqui, ele fala a respeito daquela pessoa que ela se entregou a Cristo, que ela teve a vida renovada em Deus, e ali ela tem a espiritualidade dela limpa. Ela foi purificada. Quando a pessoa se entrega a Jesus, ele purifica a pessoa. Ele tira toda a espiritualidade que ela tinha. Ali ele deixa a pessoa, né? Como eu já disse aqui em um vídeo, eu falo, quando a gente entrega a nossa vida para Deus, para Jesus, a gente se torna como uma folha em branco. A gente colocar os ensinamentos dele nessa folha, né? Pra gente escrever ali na nossa página, na nossa vida, os ensinamentos dele. Porque antes era o ensinamento do mundo, agora é o ensinamento de Deus. E Deus, ele quer que a gente continue assim. Não é religiosidade, é espiritualidade. Por quê? Que depois que a gente se entrega para Jesus, a gente não tem que se relacionar com ninguém. Não tem que se relacionar. Tem que se casar, como ele está falando aqui. Não se casarão com viúva, nem com repudiada, mas se casarão com virgens da linhagem da casa de Israel. Depois que a gente entrega a nossa vida para Cristo, acabou o negócio entendeu? De ficar de relacionamento aqui e ali. Acabou. O próximo relacionamento que a pessoa tem que ter, que ela precisa ter para ela se manter ali com Deus, né? É um casamento com alguém que tem a vida remida em Deus. Uma vez que uma pessoa ela tem vida limpa em Deus, se ela se relacionar com alguém que não está em Cristo, é claro que aquilo vai interferir na vida espiritual dela, né? Por que Deus falava tanto para os reis, né? Para Davi, para o Salomão, para eles não se relacionarem com mulheres estrangeiras, porque mulheres estrangeiras elas tinham costumes, né, promíscuos, daquela vida bagunçada, né, da sexualidade e tudo mais. E aquilo ali elas já eram, né, profanadas, né? Então ali eles se transformariam naquilo. Vou usar um exemplo agora aqui. Outro dia, meu esposo colocou uma gasolina no carro, né? Essa gasolina, ela tava adulterada. Então o carro ele ficou fazendo um barulho bem estranho, né? Eu não percebi direito, mas ele que dirige o carro, ele que tá ali com o carro diariamente, ele percebeu. E o carro, ele começa a falhar quando ele tá com essa gasolina adulterada. Em muitos casos, o carro ele para de funcionar, porque algum produto ali foi misturado, ou água, ou álcool, sei lá, alguma coisa foi misturada ali naquela gasolina, e o carro parou de funcionar ali no meio da rua ali, da avenida, o carro ele para de funcionar. Então, é basicamente o que acontece com a gente, com o ser humano, né, com a humanidade. Quando ela adultera, ou seja, quando ela tem aquele relacionamento que não foi ali direcionado por Deus, que não foi de Deus para a pessoa, ela adultera a pessoa. E o que acontece? Ela começa a falhar, ela começa a ter um comportamento que é destrutivo para ela. Quando há a interferência de outro relacionamento, de um relacionamento que não tá ali
no propósito de Deus, ele vai mudar todo o direcionamento da pessoa, né? Então, por que Deus ele cuida tanto dos servos dele? Porque ele sabe que se o servo adulterar, os ensinamentos que vai sair através daqueles servos não provém de Deus. Por quê? Porque ali o Espírito de Deus, ele já saiu. E quem tá ali no controle é aquele Espírito o qual ele cedeu, o qual ele não resistiu, né? Eu tenho um relacionamento, meu casamento, ele é de Deus, mas o meu esposo, ou a minha esposa, ela adulterou. Só que se eu me relacionar com ela, eu vou adquirir tudo que ela adquiriu? A resposta é sim. Só que, se você, é claro que você tem o direito de prosseguir com o relacionamento, né? No perdão de Deus, entregando a Deus, ou não. Então, se você resolver prosseguir com esse relacionamento, é claro que o Espírito de Deus, ele é maior do que todos os outros espíritos. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Então, assim, ó, se você jejuar e orar, é claro que você vence, né? Com Deus você vence, né? Porque jejuando e orando, quando a gente jejua, a gente está ali jogando todas as nossas vontades fora, para Deus ele colocar a vontade dele em ação ali na gente, né? A gente transparece mais o Espírito de Deus. Há famílias que foram quebradas, né? Mas quando a pessoa entrega a Deus, ele restitui tudo aquilo, né? Mas com luta, né? Com jejum, com oração. Não adianta a pessoa querer e não lutar. Tem que saber que tem que ter renúncia. A esposa, ela quer resgatar o casamento, ela precisa ser mais forte do que aquilo que fez o parceiro, né? Ou vice-versa, né? Que fez o parceiro, o cônjuge dela cair. Então ela precisa estar forte. E o Espírito de Deus, ele é muito mais forte, infinitamente mais forte do que toda a força maligna. Então, com Deus, né? Entregando a vida a Deus, e se dedicando a vida a Deus em Cristo, tem solução. Agora, uma coisa aqui que é bíblico isso, que Jesus fala que nos fins dos tempos vão haver ensinamentos demoníacos. Eu até gosto de coaches, tem alguns que eu assisto, né? E eu sei que a gente vai assistindo e identificando, né? O que provém de Deus, de acordo com a palavra, e o que não provém. Então a gente tem que identificar, por isso que o que eu recomendo, assim, de verdade, de todo o coração, é que você coma a Bíblia, né? Que você leia, releia, ouça. Hoje no YouTube tem todos os livros da Bíblia, dá pra você colocar em áudio e ouvir. Então, assim, ó, tudo que a gente assistir e ouvir, qualquer ensinamento que a gente tenha, ou livros, sei lá, enfim, a gente precisa filtrar. A Bíblia, ela é o filtro, né? Então, assim, ó, todo ensinamento que tiver lá, que não tá de acordo com a palavra do Senhor, conhecendo a palavra, a gente já vai identificar, a gente já vai eliminar. Então, assim, ó, alguns ensinamentos, eu vi coaches ensinando assim, ensinando os seus alunos, né, a se relacionarem, não é se casarem, é se relacionarem com pessoas que tinham o mesmo ideal que elas. Isso daí já é um erro, né? Ainda que a pessoa procure alguém que tenha o mesmo ideal que ela, o que vai ser compartilhado, né, que há até seitas, né, que falam que juntando uma pessoa rica com outra pessoa rica e se relacionando as duas, a riqueza delas seriam multiplicadas. Eu já ouvi um negócio assim, não me aprofundei muito, né? Preferi me aprofundar aqui na palavra de Deus, mas elas acham que fazendo isso elas vão ficar mais ricas. Só que na verdade isso é demoníaco. Isso é demoníaco. Por quê? Porque quando uma pessoa se relaciona com a outra, a única coisa que é compartilhada ali é o oculto da pessoa, né? É aquilo que está no inconsciente dela. E o que está no inconsciente dela, só quem sabe é Deus. Nem a pessoa mesmo sabe o que está lá no inconsciente dela. E é isso que é compartilhado. Então, por isso, quando a gente entrega a vida para Jesus, ele limpa toda aquela espiritualidade. E ele nos instrui a se casar, né? Não a se relacionar, é se casar com a pessoa que tem a vida em Deus. A pessoa que foi uma virgem de Israel, né? Que é a pessoa que é nascida em Cristo. Ah, mas eu conheci a pessoa, as intenções dela são boas e tudo mais, ela tem uma visão legal. Não é o que está na mente consciente dela, é o que está na mente inconsciente, é isso que vai ser compartilhado, né? E eles até ensinam algo parecido com o que está na Bíblia, né? Eles ensinam assim, que quando uma pessoa se relaciona com outra pessoa, ela vai se transformar naquela pessoa, ela vai sentir todas as vontades dela. Porém, eles ensinam que depois de 3 meses, essas vontades passam, essa espiritualidade, tipo assim, ela vai embora. E a pessoa volta a ser ela de novo. Só que não é verdade. A verdade é que uma pessoa que tem uma carga de espiritualidade,
Essa carga, ela só tem um que pode renovar a pessoa e toda essa espiritualidade dela. E essa pessoa é Jesus Cristo. É a pessoa se entregando a Deus, entregando a vida a Jesus Cristo, se batizando. E aí ela se torna uma nova pessoa, né? É claro que depois que a pessoa se entrega a Cristo, toda aquela espiritualidade, ela volta a bater não, ela quer invadir a casa da pessoa, ela quer invadir a pessoa, né? Então por isso que quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, todas aquelas tentações de antigamente, elas vão voltar. Mas só que como a gente está em Cristo, né, cabe a gente a dizer não, né, e se manter fiel em Cristo. Jesus, ele fala que quando a casa está varrida e vazia, né, o espírito que saiu daquela casa, ele fica observando. Se ela ficar vazia, ele vai atrás de mais 7 espíritos, né, e aí ele invade aquela casa de novo, e aí a situação daquela pessoa, ela fica pior do que era antes. Por isso que quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, para Jesus, a gente precisa estar decidido a buscar o entendimento de Deus, a buscar ocupar aquele espaço vazio com o Espírito de Deus. E não permitir que invasores profanem de novo, entrem de novo ali, invadam de novo a casa. Seja pelas tentações, de tudo o que a pessoa fazia de errado, e principalmente a respeito de relacionamento, né? Porque quando o ser humano, quando ele adultera, é contra a carne, contra a própria carne dele que ele está adulterando, é contra o próprio corpo, é destrutivo para o próprio corpo. Por isso, a instrução aqui de Deus é para que a gente se case, não é se relacionar, é que a gente se case com alguém que foi nascido de Cristo. Eu posso dar o exemplo da minha vida, né? Eu não vim do berço evangélico, eu não tive uma vida correta a minha vida inteira, não. Eu tive uma vida bagunçada, uma vida era a vida da bagunça mesmo, da balada, do ficar, né? Até eu conhecer Cristo. Hoje, né, com o conhecimento que o Senhor, pela misericórdia, me deu, eu sei que eu passei por muito sofrimento que nem precisava ter passado se eu tivesse esse conhecimento. A minha vontade, eu falo assim pra Deus assim, ó, queria eu ter conhecido a palavra de Deus quando eu era uma criança e ter me mantido ali, né? Que eu não teria passado por onde eu passei, porque eu não teria cometido os pecados que eu cometi. Porém, se eu tivesse sido uma pessoa certinha desde o início, talvez hoje eu seria uma pessoa que acusa as outras pessoas, né? E eu não entenderia a misericórdia de Deus. Porque eu posso pregar sobre a misericórdia de Deus, porque eu sei a misericórdia que Ele teve sobre a minha vida. E eu sei, assim, ó, que uma pessoa que ela tá na vida do erro, do adultério, de tudo aquilo que profana o templo, né, e o relacionamento do homem com Deus, né, o Senhor Jesus Cristo, Ele vem e renova isso. E Ele resgata, Ele faz daquilo que era uma bagunça, né, transforma para a honra e para a glória dele. O diabo, ele investe, né, cada vez mais na prostituição, na sensualidade, na propagação da promiscuidade, né? Se você observar na TV, nas redes sociais, o que mais tem é sensualidade, é a prostituição. A prostituição, eu digo assim, a propagação do relacionamento sem compromisso, né? Por quê? Porque o diabo, ele sabe que uma pessoa, quando ela se relaciona com outra pessoa sem compromisso, ela é adulterada. A mente dela, ela fica distante de Deus. Ela leva ali uma carga de espiritualidade que mantém ela distante de Deus. E a pessoa distante de Deus, ela não sabe quem ela é. Ela não sabe a identidade dela, o que ela gosta. Ela não sabe do que ela gosta. A forma de se vestir, ela não consegue enxergar. Ela vai ali pela onda, pelo que todo mundo está fazendo, né? Sendo que Deus, ele preparou algo único para cada um de nós, né? Então, a pessoa, ela é levada pelas vontades da carne, as vontades momentâneas, né? Ela realiza todos os desejos dela. Uma hora, uma pessoa se relaciona com um homem, e outra hora, essa mesma pessoa se relaciona com mulher, e assim vai, entendeu? E ali ela vai sendo escrava, né? Daquela espiritualidade e daquelas vontades que vai dominando o corpo dela, né? E o diabo, ele faz isso arrastando as pessoas para onde? Para o abismo, né? Para o suicídio, para a depressão, para a tristeza, para a mutilação. Então Deus, ele quer livrar a gente disso, fazendo com que a gente seja um com ele, né? Ele não quer que a gente seja uma legião de espíritos, uma legião de vontades. Ele quer que a gente seja nós e ele,
Porque uma pessoa, quando ela tá com Cristo, quando ela está em Cristo, não tem interferência sobre tudo que ela vai fazer. Ela tem uma visão de tudo aquilo que ela quer. Deus, ele mostra com uma lente limpa, né? A pessoa, quando ela não tem Deus, ela enxerga tudo embaçado, ela não consegue enxergar para onde que ela tá indo. Os espíritos intrusos, eles querem entrar em nossas vidas de todas as formas, por todos os lados e por todas as brechas que ele encontrar. Através do que a gente assiste, através do que a gente ouve, através de quem a gente convive, através do que a gente fala, principalmente através de quem a gente se relaciona. Por isso, a necessidade de todos os dias a gente ser lavado em Cristo, né? Entregar nossa vida, nossos erros, nossos pecados, para que a gente possa ser um com Deus, assim como Ele deseja, assim como Ele quer. Eu convido você a ler o capítulo de Ezequiel 44 completo e meditar, porque Deus, ele fala muito a respeito aqui do tempo. Ele fala muito aqui a respeito do relacionamento que Ele quer ter com a gente, para que a gente possa ser um com Deus e viver tudo aquilo que Ele sonhou para nós. Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço pela tua misericórdia, bondade e amor, que são infinitos. Obrigada por nos resgatar das garras da morte. Obrigada pela remissão dos nossos pecados e pela nova vida na presença do Senhor. Senhor Jesus, repreenda todo invasor que quer ocupar o espaço que pertence somente a Ti. Livra-nos, Senhor Jesus, de todas as tentações. Coloque em nós um coração obediente à Tua palavra. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que possamos todos os dias sermos um com o Senhor, um com Deus. E que Teu Espírito Santo seja o nosso guia por todos os dias da nossa vida. Desde já nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.